Você já parou para pensar que a maneira como você enxerga o mundo pode ser a única coisa que está te impedindo de alcançar a vida que você sonha? Parece simples, não é? Mas é a mais pura verdade. O grande filósofo Marco Aurélio já dizia: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. E hoje eu vou te contar uma história que ilustra perfeitamente o poder dessa frase. Uma história que pode mudar a forma como você encara os seus próprios desafios. Imagine uma cidade pequena, cercada por montanhas majestosas e rios de água cristalina. Uma cidade chamada Serenidade. Um lugar onde as casas de madeira com varandas floridas se alinhavam em ruas de paralelepípedos, e o ar da manhã sempre trazia o cheiro de pão fresco e café. As pessoas que viviam ali eram simples. Todos se conheciam pelo nome e a vida parecia seguir um ritmo calmo e acolhedor. Nessa cidade viviam dois irmãos. Tinham o mesmo sangue, mas completamente opostos em espírito: Rafael e Leonardo. Eles moravam juntos numa casa modesta, herdada dos pais, com um pequeno jardim nos fundos onde cultivavam algumas verduras. Desde crianças, eles compartilharam o mesmo teto, a mesma comida e as mesmas oportunidades. No entanto, a forma como cada um via a vida não poderia ser mais diferente. Rafael era o que poderíamos chamar de um otimista incurável. Ele acordava com o sol, assobiando uma melodia qualquer, e via em cada novo dia uma tela em branco, cheia de possibilidades. Se a colheita no jardim era pequena, ele agradecia pelos vegetais que tinham conseguido colher e pensava: ótimo, isso nos desafia a sermos mais criativos na cozinha hoje. Se uma chuva forte começava a cair, ele abria a janela para sentir o cheiro de terra molhada e dizia: perfeito, as plantas precisavam dessa água, a natureza sabe o que faz. Para Rafael, cada obstáculo era uma oportunidade de aprendizado. Certa vez, a única ponte que ligava Serenidade à cidade vizinha foi destruída por uma enchente. Enquanto muitos moradores se desesperavam, Rafael organizou um mutirão. Ele pegou suas ferramentas, chamou os vizinhos e disse com um sorriso contagiante: amigos, temos a chance de construir uma ponte ainda melhor, mais forte. Vamos fazer história juntos. Sua energia era tão contagiante que logo todos estavam trabalhando. E em poucas semanas, uma nova ponte, mais robusta e bonita, se erguia sobre o rio. Leonardo, por outro lado, vivia sob uma nuvem cinzenta constante, mesmo nos dias mais ensolarados. Ele acordava reclamando do barulho dos pássaros, do frio do chão ou do trabalho que o esperava. Para ele, o mundo era um lugar hostil, cheio de armadilhas e decepções. Se a colheita era pequena, ele resmungava: eu sabia, nada dá certo para mim, vamos passar fome. Se a chuva caía, ele fechava as janelas com força e lamentava: que droga, agora o dia está arruinado, não dá para fazer nada. Quando a ponte caiu, Leonardo foi um dos primeiros a se desesperar. Ele se sentou na varanda de braços cruzados, observando o caos e dizendo a quem quisesse ouvir: estamos presos. Isso é um desastre. Nunca mais seremos os mesmos. Por que essas coisas só acontecem com a gente? Ele não ajudou na reconstrução, preferindo se afundar em sua própria negatividade, convencido de que o esforço seria em vão. Um dia, um velho sábio conhecido por suas viagens e sua sabedoria visitou Serenidade. Ele ouviu falar dos irmãos e, curioso, decidiu visitá-los. Ele encontrou Leonardo no jardim, arrancando ervas daninhas com uma expressão amarga. Bom dia, jovem, disse o sábio. Vejo que cuida bem do seu jardim, mas sua expressão me diz que seu coração está pesado. Leonardo desabafou. Minha vida é uma sucessão de problemas. O solo é ruim, o clima é imprevisível, as pessoas são egoístas. Eu me esforço, mas nada nunca é suficiente. Meu irmão Rafael vive no mundo da lua. Ele não vê a realidade como ela é. O sábio ouviu com atenção e depois disse: a realidade, meu jovem, não é algo fixo. Ela é um reflexo do que você escolhe ver.
Vou lhe propor um desafio. Por uma semana, apenas uma. Tente agir como seu irmão. Ao acordar, encontre um motivo para sorrir. Diante de um problema, procure por uma lição ou uma oportunidade. Apenas finja, se for preciso. Leonardo achou a ideia ridícula, mas a reputação do sábio era grande e, por algum motivo, ele decidiu tentar. Na manhã seguinte, ele acordou com um ímpeto de reclamar do frio, mas lembrou-se do desafio. Ele forçou um sorriso e pensou: ok, o frio me lembra que estou vivo e posso sentir. Durante o café, em vez de reclamar do pão um pouco queimado, ele disse para Rafael: ficou com um sabor diferente, meio tostado. Ficou interessante. Rafael, surpreso, sorriu de volta. Naquele dia, um vizinho pediu ajuda para consertar uma cerca. A primeira reação de Leonardo foi dizer não, pensar no tempo que perderia, mas ele respirou fundo e aceitou. Enquanto trabalhava, o vizinho contou histórias engraçadas e eles acabaram rindo juntos. Ao final do dia, Leonardo não estava apenas com a cerca consertada, mas sentia uma estranha satisfação que não sentia há muito tempo. Dia após dia, Leonardo continuou o exercício. Ele começou a cumprimentar as pessoas com mais ânimo, a oferecer ajuda, a buscar o lado positivo das situações. Aos poucos, o sorriso forçado se tornou mais natural. As pessoas na cidade, que antes o evitavam, começaram a conversar com ele, a convidá-lo para um café. Logo ele percebeu que o mundo não havia mudado, a chuva ainda caía e as colheitas ainda poderiam falhar, e que as dificuldades ainda estavam lá. Mas algo estava diferente. Ele havia mudado. No final da semana, o velho sábio retornou. Ele encontrou Leonardo e Rafael rindo juntos na varanda. Então, meu jovem, disse o sábio a Leonardo, como foi sua semana? Leonardo olhou para o sábio, com os olhos brilhando de uma forma nova. Eu não entendo, disse ele. O mundo parece um lugar diferente. As pessoas estão mais amigáveis, os dias parecem mais brilhantes. Tudo mudou lá fora, mas principalmente mudou aqui dentro. O sábio sorriu. Você não estava vivendo na realidade, Leonardo. Você estava vivendo na realidade que seus pensamentos criavam. Seu irmão, Rafael, não vive no mundo da lua. Ele simplesmente escolhe construir um mundo melhor dentro de si mesmo, e essa construção se reflete em tudo ao seu redor. Vocês dois receberam o mesmo jardim, mas um escolheu cultivar flores, enquanto o outro se concentrou nas ervas daninhas. A escolha sempre foi sua. A história dos irmãos Rafael e Leonardo nos mostra algo fundamental. A vida de cada um de nós é como aquele jardim. As sementes das dificuldades, dos desafios e das frustrações sempre estarão lá. O clima nem sempre estará a nosso favor, mas nós temos o poder de escolher em que vamos focar. Vamos passar nossos dias reclamando das ervas daninhas, do solo infértil e da falta de chuva? Ou vamos escolher regar as pequenas flores, celebrar cada broto que nasce e trabalhar juntos para fortalecer nosso solo? A mudança de mentalidade não é ignorar os problemas. Não é fingir que a negatividade não existe. É reconhecer os problemas, mas escolher conscientemente focar na solução. É entender que cada desafio carrega consigo uma semente de oportunidade. É treinar seu cérebro para procurar o bem, para ser grato, para ver o copo meio cheio. Assim como Leonardo, você pode começar hoje. Não precisa ser uma mudança drástica. Comece pequeno. Ao acordar, pense em uma coisa pela qual você é grato. Diante de um contratempo, em vez de focar na frustração, pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com isso? Esses pequenos atos, repetidos dia após dia, começam a criar novos caminhos no seu cérebro. A negatividade, que antes era sua reação automática, dá lugar a uma mentalidade mais positiva e proativa. E quando sua mentalidade muda, tudo muda. Suas relações melhoram, sua saúde melhora, suas oportunidades se multiplicam.
Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua própria realidade. Lembre-se da lição do sábio. A vida é um reflexo do que você escolhe ver. Você tem o poder de mudar sua vida, não mudando o mundo lá fora, mas mudando o universo que existe dentro de você. Comece a cultivar seu jardim hoje. Escolha focar nas flores e você verá, aos poucos, sua vida se transformar em algo muito mais belo e gratificante do que você jamais imaginou. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Se sentir vontade, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.